capítulo 19, versículo 11. Apocalipse 19, 11. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que eram no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto os pequenos como os grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Poder sentar, irmãos? Eu sei que quando a gente lê esse texto, principalmente a segunda parte, a partir do 17, assusta um pouco, né? Vem comer carnes, né, de pessoas, grande ceia. Existem duas ceias: a ceia do Senhor, que é a Santa Ceia, e aqui é uma outra ceia, né, se fartando da carne dos reis e comandantes. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O que eu acho maravilhoso em Deus, principalmente a ação e a dinâmica do Espírito, é como ele converge as coisas, né? Quando o pastor Fernando me solicitou que estivesse ministrando nessa manhã, eu vim estudando o texto, um texto bonito, não parece, mas ele é muito bonito, e procurando trazer uma mensagem que nos edificasse, né? E quando eu escrevi, né, a gente sempre pede para Deus confirmar, né, se a gente está no caminho certo. E Deus é maravilhoso, porque quando começaram as músicas, eu falei assim: é o tema que eu estou falando hoje. Né? Que nós vamos falar hoje sobre esse homem que está montado nesse cavalo branco, né? Que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o texto, ele começa com mais uma visão, né? Apocalipse são visões que João teve na ilha de Patmos. E agora ele tem mais uma vez, ele tem uma nova visão, que ele fala: eu vi o céu aberto. É a segunda vez que ele vê o céu aberto. Primeira vez, foi acho que no capítulo 4, se não me engano, 4:1, que ele também vê o céu aberto, uma porta aberta no céu. E começa as revelações do trono de Deus daqui em diante. E aí vai desenrolando as visões, ele vai nos apresentando. E aqui nós estamos quase que no final da história, né? Falando sobre, novamente, o céu aberto. Só que dessa vez, ele não entra no céu, né? Na verdade, algo sai do céu. E ele sai do céu, ele vê no céu um cavalo branco, né? E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça.
essa visão que João tem aqui, que na verdade não termina no capítulo 9, essa divisão é nossa, é humana, né? Toda a ideia da visão passa pelo capítulo 19, ele vai ter a revelação dos últimos atos de justiça da parte de Deus sobre toda a terra. Nós estamos chegando agora ao fim da história, ao fim do julgamento de Deus, os últimos inimigos a serem destruídos, né? Em Efésios 6:12, temos um texto bem conhecido que diz que porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que nós temos aqui no capítulo 19, capítulo 20, é justamente essa guerra. Já não é a guerra da igreja aqui na terra, na nossa milícia, né? Mas é a guerra no céu, né? É uma guerra espiritual, porque o foco dessa guerra não são homens. Os homens a Babilônia já foi destruída no capítulo 18. As ideias humanas, as estruturas de pensamento, de sociedade, da filosofia humana, dos sofismas, como Paulo chama, já foram destruídas. A Babilônia já caiu. Agora, os últimos inimigos não são mais humanos, são espirituais. E esse capítulo ele vai mostrar justamente essa guerra, né? E mostrar Jesus vencendo os seus últimos inimigos. E nesse capítulo nós vemos as vitórias de Jesus, mas ele não vem de uma maneira singular, ele vem de uma maneira muito especial. O texto começa dizendo que ele vê um cavalo branco. Algumas pessoas vão lembrar dos primeiros selos. O primeiro selo, quando foi aberto, saiu também um cavalo branco, mas aquele é um outro cavalo. O cavalo branco simboliza a vitória, né? Os conquistadores romanos, os grandes comandantes, quando voltavam de uma grande vitória, eles entravam na cidade montados num cavalo branco. O cavalo branco simboliza isso. E lá no capítulo lá que fala dos primeiros selos, o primeiro selo, ele também saiu para vitória. Então, o cavalo branco sempre está associado a uma questão de vitória. E por isso que ele está montado nesse cavalo branco, né? E ele diz que sobre esse cavalo, há um cavaleiro cujo nome se chama Fiel e Verdadeiro. Em contraste aí ao que nós vemos nos capítulos anteriores, o falso profeta, né? O anticristo, que de verdadeiro não tem nada e só tem de falso. Mas o mais importante aqui é Jesus assumindo pessoalmente, indo à frente do seu próprio exército, no comando dessa batalha. Então, a primeira visão que ele tem de Jesus é de um Jesus, um rei vitorioso. Que essa é a visão que ele vai trazer, de Jesus como rei. Mas não um rei comum, não como o rei que veio da primeira vez, mas agora um rei que vem para concluir a história, concluir os planos de Deus, os projetos de Deus para a humanidade. E ele inicia assim, cavalo branco, como ele comandando o seu exército, ele indo à frente do seu exército, liderando o seu exército para a batalha final, ou como poderíamos dizer, para a vitória final, como fala no versículo 14. Ele é fiel porque todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. Não só em termos de promessas para o seu povo, né, pela fidelidade do seu povo, mas também as promessas que foram feitas para aqueles que lhes são infiéis. A justiça de Deus é dos dois lados, tanto para aqueles que seguem a Jesus, que estão junto com ele, mas também para aqueles que não seguem a Jesus, estão contra ele. E ele peleja e julga com justiça, porque tudo que Jesus faz é feito com justiça. Salmo 7:11, ele diz que Deus é justo juiz. E Deus, que sente indignação
todos os dias. Então, quando a gente olhamos a situação do mundo, não vamos pensar que Deus não está vendo o que está acontecendo. Deus está preocupado com tudo isso. Deus sente indignação, Ele não quer a morte do injusto, mas Ele vai julgar tanto um quanto o outro, porque Ele é um justo juiz, por isso que Ele é fiel, porque Ele julga com fidelidade e julga com verdade. Então, essa batalha no céu inicia com o rei que vem trazer a vitória final. Ele vem comandando o seu povo à frente, ele não é aquele que fica atrás. Hoje em dia, os grandes comandantes dos exércitos eles ficam em escritórios, eles ficam em lugares protegidos, e quem vai são os peões, né? Quem joga xadrez sabe que os primeiros a ir à frente são os peões, depois vem os cavalos, os bispos, e por último vai a rainha e o rei, né? Que todos eles protegem o rei. Mas aqui não, o rei vai à frente, ele dá o primeiro passo, ele está à frente do seu exército. Ele é o rei que veio trazer a vitória, ele é o rei vitorioso. Então, quando ele vê o céu aberto, a primeira visão que ele tem é de um Jesus vitorioso, de um rei vitorioso, que vem completar a história humana, né, os planos de Deus para a humanidade. Logo em seguida, ele diz que os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Esse é um rei especial, esse não é um rei qualquer. Esse é um rei que a própria característica, o próprio caráter dele, a própria descrição dele mostra quem ele é. E o que João faz aqui é fazer uma descrição alegórica daquilo que ele vê desse rei. Primeiro ele vê olhos de fogo. Olhos de fogo aqui significa justiça, né? Na primeira vinda de Jesus, ele veio para salvar o mundo. Jesus mesmo disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas na segunda vinda, ele veio para fazer justiça contra aqueles que recusaram a sua graça, que rejeitaram a sua graça. Como nós lemos nos Salmos aqui, né? Que o salmista chama a atenção do povo para não ser rebelde, como foi em Meribá, né, que se recusaram a aceitar as orientações e aquilo que Deus tinha para o povo de Israel, de não ser rebeldes contra Deus. Então, quando aqui Jesus inicialmente vem para salvar, mas depois, na segunda vinda, ele vem para julgar aqueles que recusaram, aqueles que se mantiveram rebeldes, aqueles que não ouviram a voz de Deus, não ouviram o chamado de Deus. E assim como em Meribá, aqueles que se rebelaram com Deus receberam a sua justiça, receberam a sua devida condenação, aqui também ele vem trazer a condenação àqueles que o recusaram. Por quê? Porque João 3,19, a gente conhece muito 3,16, né? Mas 3,19 ele diz assim, João 3,19 diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o julgamento. Né? O julgamento, as pessoas são condenadas pelos seus próprios atos. Se você sabe que há uma regra que você não pode violar, se você viola, a responsabilidade não é do juiz que te condena, mas é sua que violou a regra. E você simplesmente vai receber aquilo que a regra diz, que a ação penal vai te trazer. Isso é uma consequência dos nossos atos, não é uma ação deliberada de Deus por um capricho de Deus, porque tudo está estabelecido. Por isso que a palavra veio antes para ser revelada a cada um de nós, para que ninguém pudesse dizer como Paulo fala. Por isso que os homens são indesculpáveis, porque Deus nunca deixou de se revelar ao homem.
seja nós cristãos, que é através da sua palavra, mas também através da criação e das coisas que estão por aí, né, do que Deus criou. Isso é o que fala Romanos capítulo 1. Mas os homens recusaram a luz de Deus, preferiam andar nas trevas, preferiram andar nos seus próprios caminhos, né? E Jesus veio para salvar o mundo, teve como resposta a recusa do seu convite de estar com ele, né? Ele também recebe do Pai a missão de julgar o mundo. Em João capítulo 5, versículo 22, ele diz assim: e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. E no versículo 27 ele conclui: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Toda ação de Deus foi nesse sentido. Primeiramente, trazer a justiça de Deus aos homens. Mas se os homens recusam a justiça de Deus, ele vai sofrer as consequências da sua justiça. Porque o homem pode escapar da justiça humana, como a gente às vezes percebe, né? Mas da justiça de Deus, ninguém vai escapar. Pode ter seus conchavos nos seus tribunais. Nós temos advogados aqui, sabem que de vez em quando algumas sentenças são meio ilógicas, né? E a gente sabe o que está por trás. Mas com Deus não tem negociação. Com Deus não tem aquilo. Tem um acordo. O acordo é esse. Ou você aceita ou você não aceita. Não tem meio termo. Por isso que ele é um Deus fiel e justo. Então, assim como João vê Jesus, né, como rei vitorioso, ele também vê como um rei soberano que age com justiça. O segundo característica desse rei é que ele, sobre sua cabeça, tem diademas. Diademas eram como se fossem coroas, né, que eram usadas pelos soberanos, diferente do Estéfanos, que é um outro tipo de coroa. Essa aqui é a coroa dos soberanos, daqueles que governam. Então, ele mostra a soberania de Jesus. E por isso que ele é rei, né? O capítulo 2, versículo 9 de Hebreus 2, 9, diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque ele cumpriu a ordem de Deus, cumpriu o mandato de Deus, ele foi coroado em glória. E quem fez essa coroação foi o próprio Deus. Ele não foi coroado por homens. Porque quando os homens coroaram Jesus com uma coroa de espinhos. Mas Deus o coroou com diademas. E veja que não é uma diadema, um diadema. São muitos diademas. Ou seja, a sua soberania é absoluta. Porque no início ele veio como servo sofredor, mas agora ele surge como soberano rei. Muito embora as grandes citações aqui de Jesus o mostrem como Cordeiro de Deus, né, é porque ele veio como Cordeiro de Deus cumprir o mandato, cumprir a sua missão, e porque ele cumpriu a sua missão, ele recebeu de Deus a sua coroa. E agora, embora ele seja mostrado como cordeiro, agora ele é o leão de Judá. Ele veio como cordeiro, na sua primeira vinda, mas na segunda vinda, ele é o leão. Ele vem como soberano, ele vem como aquele que rege todo o universo. Então, se dependermos de homens, irmãos, o máximo que você vai ter é uma coroa de espinhos. Mas quando somos fiéis, como Cristo foi fiel,
a nossa coroa serão diademas. A terceira característica desse rei é a sua soberania, é a sua sabedoria. Versículo 15. Ele diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Quem julga tem que julgar com sabedoria. E a espada aqui é uma espada, não é uma espada comum, não é a espada daqueles soldados que vão à guerra. É uma espada um pouco diferente, que geralmente eram os grandes comandantes que usavam. Era uma espada maior, um pouco mais longa, e tinha o fio dos dois lados. Era uma espada um pouquinho mais perigosa. E o que ele está mostrando aqui é que Jesus, né, é essa espada, é a palavra, né? A Bíblia compara a palavra de Deus como uma espada. E é por isso que João chama Jesus de Verbo de Deus, né, o Logos de Deus. É a palavra de Deus encarnada. É a palavra que, inicialmente, quando veio pela primeira vez, veio trazer uma palavra de salvação, uma palavra de redenção, mas agora ele vem trazer uma palavra de juízo. Mas não é um juízo qualquer, é um juízo com sabedoria, com discernimento. Como aconteceu com Salomão, lá em 1 Reis 3, 16 a 28, se os irmãos depois quiserem ler, é a história das duas mulheres que foram até Salomão disputar uma criança. Eram duas amigas que moravam juntas, as duas tiveram filhos, uma morreu, e a mãe da criança que morreu trocou as crianças. E a mãe, no dia seguinte, quando percebeu, ela vai até o rei, tentar falar com o rei, apresentar a sua causa. Salomão, então, vê que ele não consegue discernir ali quem que realmente estava falando a verdade, ele precisava trazer algo lá de dentro delas, alguma coisa mais profunda. Ele pede uma espada e diga: eu vou cortar a criança no meio, cada um fica com metade. E é aí que se revela o verdadeiro coração. É nesse momento que Salomão revela quem é a mãe e quem não é. Porque nesse momento o amor da verdadeira mãe abrocha. Nós estamos vendo aqui várias mães, principalmente crianças, né? Imagina o que seria um rei pegar e dividir o seu filho no meio e dividir com a outra. E é esse sentido que essa espada faz esse discernimento. É nesse sentido que ela é de dois gumes. Porque ela é uma palavra que tanto pode justificar, ou seja, defender o inocente, mas também é uma espada que pode condenar o culpado. E aqui, nesse momento, é com a palavra de Deus, a partir de Jesus, é que as coisas vão ficar claras. Quem realmente é o culpado, quem realmente é o condenado, quem é realmente o que vai ser acusado e condenado. E o outro, obviamente, será justificado e defendido. Em Salmos 98, 9, diz assim: na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Ninguém vai poder reclamar de Deus que o seu julgamento não foi justo. Porque ele tem a sabedoria, ele tem o discernimento, ele sabe dividir uma coisa da outra, ele sabe tirar de cada um de nós o que realmente está em nossos corações. Nós podemos enganar homens, nós podemos enganar pessoas, mas não podemos enganar a Deus. E o julgamento dele não será segundo a aparência, mas segundo o nosso coração. A terceira característica desse rei é que ele é um rei exaltado. Versículo 16. Tem no seu manto e na coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6,15 também fala isso. Ao qual em épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor
dos senhores. Porque Jesus cumpriu a sua parte, cumpriu o seu mandato, cumpriu cabalmente o seu ministério aqui na terra. Ele foi exaltado por Deus. Ele foi colocado na posição mais alta de toda a humanidade. É isso que Paulo fala em Filipenses 2, 9 e 11, que ele diz assim, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não foi exaltado de qualquer jeito. Não é exaltação, glorificação humanas. Mas ele foi de modo sobremaneira, de tal maneira que o nome dele está acima de todo o nome. A sua soberania, a sua exaltação, a sua glória supera a todos eles. Por isso que o seu nome está acima de todos. E porque está acima de todos, um dia todos terão que se curvar perante eles, ou por adoração, ou por obrigação. Ou nós nos curvamos diante de Jesus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a sua glória, o seu poder, o seu amor, a sua graça, a sua justiça em nossas vidas, ou nós seremos obrigados a se curvar diante deles, reconhecendo que Ele é o grande justo e juiz de nós. Ou por obrigação ou por amor. Você escolhe. Mas todos, indistintamente, um dia se dobrarão diante dele. Um dia essa humanidade toda, que hoje é contra ele, que hoje blasfema o seu nome, que hoje há tanta perseguição por causa do seu nome, os perseguidores um dia vão ter que reconhecer que eles estavam errados. A única diferença, irmãos, é que naquele momento não haverá mais oportunidade. Eles já tiveram toda a oportunidade para reconhecer o seu nome acima de todos, como nós reconhecemos. Mas naquele momento, vai ser por outra razão. Não vai ser mais porque ele é o Cordeiro de Deus, mas porque ele é o Leão de Deus. Por isso que ele tem seu nome, Rei dos Reis, Soberano Senhor, Senhor de toda a terra. E qualquer nome que você puder dar a ele, ainda será pequeno diante do que ele realmente é. Esse é o Rei que está à frente de um exército. Esse é o Rei que veio, como na sua soberania, estabelecer o seu reino, como sempre foi o projeto de Deus aqui na terra. Mas ele vê mais. Além dele ver um rei soberano, além dele ver um rei vitorioso, ele também vê um rei glorioso. Versículo 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Alguns detalhes a gente precisa tomar atenção aqui. Primeiro que ele não fala o exército, ele fala no plural, os exércitos. Então, como é que a gente entende isso, né? Aí existem as diferentes linhas. Mas o que eu entendo, que Jesus vem não somente com os exércitos dos seus anjos, mas também vem com o seu povo que estava lá no céu. O exército que segue a Jesus é a igreja triunfante, que segue o seu Senhor e o seu Rei. Veja comigo capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que
até que também se completasse o número de seus conservos, e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aqui no capítulo 19, esse até que completou. O número completou. Acabou. Por isso que a história está chegando ao fim. E o número dos conservos que morreram, por conta do nome de Jesus, completou. Eles receberam essa vestidura branca. E o que é essa vestidura branca? Capítulo 19, 8, diz, nesse mesmo capítulo 19, 8, diz que, pois foi-lhes dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que atos são esses? Atos de caridade? Não, atos de fidelidade. Assim como Cristo é fiel, nós também temos que ser fiel. Nós falamos muito, Deus é fiel, né? Mas o problema não é se Deus é fiel, o problema é se nós somos fiel. Então, os atos de justiça são os atos de fidelidade do seu povo. E quando Jesus volta para fazer essa última guerra, ele não volta sozinho, ele vem à frente de um exército, à frente desses anjos, mas também à frente do seu povo. O povo vem junto com Jesus para triunfar com Jesus. Jesus não vem sozinho. Jesus compartilha a sua vitória com o seu povo. E nós já vimos isso antes no capítulo 14. Que o Cordeiro de Deus venceu, e junto com ele o seu povo, quando Jesus sai à guerra, e o seu povo segue. Por isso que ele é o Rei glorioso. E nós viemos junto com ele em glória, para fazer a conquista, para obter a vitória junto com o seu rei, junto com o seu grande líder. Né? Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Não porque nós temos a capacidade de ir lá, pegar uma espada e ganhar. Né? Pedro tentou fazer isso lá no Getsemane. Né? Mas Jesus falou, não é por aí. A nossa batalha é um outro nível, um nível espiritual, são armas espirituais. Que está em nossas mãos já. Nós já somos vitoriosos. Ele não fala que nós seremos vitoriosos. Nós somos, porque Cristo já venceu na cruz. Ele expôs os principados e potestades na cruz. Ele levou a ignomínia, quer dizer, a vergonha, na cruz. E Paulo diz que se os poderosos da terra soubessem o que eles estavam fazendo, eles jamais teriam matado Jesus. O enganador foi enganado, né? Por ele mesmo. E Jesus vem em glória e compartilha a sua glória com o seu povo. Ele não vem sozinho, ele vem trazer a vitória junto com o seu povo. E nós estamos junto com ele nessa guerra. Esse é o rei glorioso, é um rei triunfante. Versículo 19 a 21. Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Veja que são dois exércitos. Um é Jesus à frente do seu povo. E o outro é a besta e os reis da terra com o seu povo. É uma batalha espiritual. Mas a besta e os reis da terra, ele vem com seus exércitos contra Jesus. Mas, o que acontece? Mas a besta, versículo 20, foi aprisionada. E com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde como enxofre. E os restantes foram mortos com eles. Ou seja, Jesus é um rei triunfante. Segunda Tessalonicenses 2:8. Paulo também fala sobre isso. 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como? Com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda.
O que eu admiro, o que eu fico impressionado, tanto o capítulo 18 como 19, é como Jesus vence esses poderosos espirituais, esses principados e potestades. É muito simples, só soprar. Acabou. É como você estivesse soprando uma vela de aniversário. Não essas moderninhas que reacende, né? Mas as antigas. Hoje em dia você tem umas aí que você apaga e volta, apaga a volta, apaga a volta, não insiste, né? Então, por favor, não compre mais dessa. Mas com o sopro da sua boca vai destruir tudo. Veja só como é que ele descreve a destruição da besta. Versículo 20. Mas, pronto, acabou. Já foi. Um sopro. Mas a besta foi aprisionada. Pronto, é tudo o que precisa saber. Não tem uma batalha, não tem guerra. Eles saem para a guerra. Mas Jesus não precisa entrar na batalha, ele só sopra e acabou. É simples, irmãos. E quando vocês verem lá no capítulo 20 sobre Satanás, é a mesma coisa. No capítulo 20 é a mesma coisa. Veja o capítulo 20, versículo 9. E marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Veja só agora, desceu o fogo do céu e acabou. Quanto tempo você acha que Deus precisa para fazer um milagre? Paulo fala isso em Tessalonicenses, né? Num abrir e piscar dos olhos. É que o Dr. Edson, que é oftalmologista, não está aqui. Eu ia perguntar para ele, quanto tempo dura uma piscada? A piscada é tão rápida que você nem percebe que você pisca. Você já percebeu isso? Você pisca não sei quantas vezes por minuto, você nem percebe. É tão rápido. Agora está todo mundo percebendo. Mas é o tempo necessário, suficiente para Deus derrotar os seus inimigos. Não precisa mais disso. Por isso que ele é um rei triunfante. Ele triunfará, primeiramente, sobre a besta e o falso profeta. Versículo 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra. Né? E ele, no versículo 20, a besta foi aprisionada. Acabou. Ele vai vencer a besta e o falso profeta. Todos aqueles que vieram contra Deus. Também vai, no versículo 21, ele também triunfará sobre os reis da terra. Versículo 21. E os restantes que foram mortos à espada, que saía da boca deles, estavam montados a cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Rapidinho. E terceiro, nós vimos aqui no versículo 10, que acabamos de ler, né? 20, 10 diz, o diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo, de enxofre, onde já se encontrava não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelo século do século. Então ele triunfa sobre a besta e os falsos profetas, triunfa sobre os reis da terra, os poderosos, grandes homens, e também triunfa sobre Satanás. O que é que vai sobrar, irmãos? Nada. Por isso ele também é o rei triunfante. Não há ninguém que possa se colocar contra ele. Como diz a música, a vitória do Senhor é certa. E por isso que nós devemos nos alegrar e jubilar a Deus. Irmãos, nós não temos qualquer pessoa à nossa frente. Jesus não é um mero personagem histórico, como alguns tentam fazer dele. Um homem de muita sabedoria, um homem iluminado, ou coisa assim. Ele é muito mais do que isso. Aqui ele diz que ele tem um nome que ninguém conhece. Porque a profundidade de Deus é grande, como Paulo fala em Romanos 11. Ó, com profundidade e riquezas da sabedoria e do poder de Deus. Quem pode discernir os caminhos do Senhor?
é um nome que está acima de todo nome. É o rei que vem à frente dos seus exércitos, à frente do seu povo. Trazer para ele, não se acovarda, fica atrás. Ele vai na frente. Ele vem trazer a vitória. E ele vai carregar a sua igreja em vitória. Porque nós temos um rei à nossa frente, que é fiel e verdadeiro. E a sua vitória é certa. Por isso, irmãos, eu quero terminar com 1 Timóteo 1,17. Que eu acho que toda ação de Cristo deve ser coroado com um hino de vitória, um hino de exaltação, de adoração. É por isso que Apocalipse tem tantos hinos de adoração, tantos hinos de vitória. 1 Timóteo 1,17 diz assim: assim, ao Rei eterno. Ele não é um rei passageiro, viu, irmãos? Ele é um Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é quem está à nossa frente, irmãos. Esse é quem vai conduzir a igreja à vitória. Rei dos reis, Senhor dos senhores.